Já estou ao vivo aqui no YouTube também. Estou no TikTok, estou no YouTube. Quem estiver aqui comigo no TikTok e quiser ver o compartilhamento das telas, tem que vir para o YouTube. O link está aí na bio, aí no TikTok, tá bom? Agora eu preciso saber quem está aqui. Ai, eu encostei aí o tripé. Eu preciso saber quem está aqui no YouTube comigo. Boa noite, boa noite. Se o som tá legal. Se tá dando para ouvir direitinho. Boa noite. Ai, a Sueli, saudades. Falei de você hoje de manhã com a Maria, Sueli. E falei que estava com saudade de você. Olha que legal. Fala aí quem tá aqui no YouTube, quem está aqui no TikTok. Só comenta para mim, por favor, se o som tá bom, se tá legal. Tá dando para ouvir o que eu tô falando? A imagem tá boa? Eu vou compartilhar a tela aqui no YouTube, então a imagem tem que estar bem legal. O som tá bom. Ai, obrigada. Tá ótimo. E a imagem tá boa também? Tá dando para ver bem aí? A câmera do computador, tá tudo bem? Lá no TikTok já falaram que está bom. Que legal. Gente, vocês que estão no TikTok, se quiserem ver o compartilhamento de tela que eu vou fazer com slides e tal, venham para o YouTube, tá bom? O link vai estar aí na bio do TikTok, tá bem? Mas se vocês quiserem acompanhar por aí, dá também, só que não vai ver o compartilhamento de tela, tá? Agora é a primeira live que eu faço pelo TikTok e tô vendo que tem um filtro aí, porque eu tô mais bonita no TikTok. Olha que legal. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Hoje eu vou fazer uma videoaula para a gente entender alguns processos da mente da gente, tá? Então, eu vou começar aqui já a compartilhar a minha tela, não vou gastar muito aqui do tempo esperando. Vamos talvez esperar mais um pouquinho. O pessoal da minha equipe que está aí, me fala aí. Espero mais um pouco, já posso começar. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Eu acho que eu já vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Algumas pessoas que estão aqui me conhecem e às vezes não sabem exatamente o que eu faço, e então eu vou me apresentar aqui, vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. A gente vai acompanhar juntos aqui os meus slides, tá? Então, o nome dessa aula ao vivo é esse daí: Os Padrões, as forças invisíveis que moldam a sua vida, moldam a nossa vida quando a gente ainda não encontrou, não enxergou eles. Então, eu vou explicar isso no decorrer da live, tá? Eu sou Cláudia Colado, eu sou psicanalista e treinadora mental, e eu falo de física quântica, de neurociência, e sou uma estudiosa da palavra de Deus, então eu linko tudo isso com a palavra de Deus, tá? Então é assim que eu sempre trabalho, é assim que acontece também com os meus cursos, com os meus e-books, tudo tem ligação com a palavra de Deus. Mas eu falo da parte técnica, eu sou treinadora mental, então eu sou psicanalista, então tem a parte técnica das coisas também. Então, nós vamos começar aqui a nossa videoaula, tá bom? Eu vou explicar sobre isso, os padrões, as forças invisíveis
que moldam a vida, porque a gente, às vezes, repete padrões e nem sabe disso. Então, vamos lá. Entenda, porque algumas áreas da sua vida não funcionam como você gostaria. E eu aqui hoje vou apresentar para vocês 3 passos para romper com padrões e começar a avançar, a mudar a sua vida. Tá bom? Olha, vocês podem ficar tranquilos aqui nessa live. Não é uma live muito demorada. Eu não faço coisa assim de. Tem gente que faz live aí de horas e não é o caso aqui. Com 45 minutos mais ou menos, a gente está terminando a live. Então, fica firme aí e presta bastante atenção. Em algum ponto aqui, talvez seja interessante você anotar alguma coisa. Então, se tiver uma caneta e um papel, é bacana também. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só por aqui. Pronto. Hoje, você vai enxergar o que antes estava invisível para você. Porque certas áreas não avançam, mesmo com fé e muito esforço. Como que padrões internos moldam as nossas decisões, as nossas reações e, por consequência, os nossos resultados. E os 3 passos para começar a romper os ciclos e avançar. Porque a vida não muda apenas porque a gente deseja, ela muda quando aquilo que governa as nossas escolhas começa a ser transformado, certo? E isso está dentro de nós. Então, vamos entender. Talvez você ame a Deus, ore e tente fazer, e eu falo talvez aqui, gente, porque estamos aqui em pessoas que amam a Deus, que seguem uma forma de crer, né? E pessoas diferentes. Então, talvez você ame a Deus, ore e tente fazer tudo certinho, mas ainda sente que alguma área da sua vida não avança. Você começa de novo, tenta de novo, promete mudar de novo, e depois de um tempo se vê no mesmo ciclo, na mesma repetição. Então, é isso que a gente vai entender hoje, como funciona isso dentro da gente, na mente da gente, e como isso reflete na vida da gente. Existe uma razão para a sua vida não avançar. Não é o acaso, não é apenas falta de força de vontade, nem sempre é falta de fé. Muitas vezes é um padrão que ainda não foi identificado, certo? Então, os sinais desses padrões, como uma vida presa em ciclos, costuma aparecer no cotidiano. Às vezes a gente nem percebe que a gente está repetindo ciclos, repetindo padrões, porque a gente nem entendeu que aquilo é um padrão. Pessoas que arrumam um relacionamento, um namorado, e aí esse namorado, ele é muito ciumento, pega muito no pé, é muito, né, briguento e tal. Aí termina o namoro. Aí resolve arrumar, aí conhece uma outra pessoa, aí começa um novo relacionamento. E quando vai ver, esse cara também é ciumento, é briguento, é não sei o que, parecido com aquele lá. Aí termina de novo e vai e nem percebe que aquilo é um padrão que está acontecendo na vida. E isso pode acontecer nos relacionamentos, na vida profissional, na vida financeira, nos relacionamentos de amizade, na sua saúde, nos seus hábitos. Então, interfere em tudo. Então, vamos entender aqui. Peraí, que não mudou de slide. Aí. O padrão costuma aparecer antes do resultado. Repetição dos mesmos problemas. Sensação de estar sempre começando de novo. Procrastinação e autossabotagem é por causa de um padrão. Dificuldade de prosperar e medo de tomar decisões.
Quando o mesmo tipo de situação aparece com pessoas, com contextos e anos diferentes, talvez não seja só uma situação, talvez exista um padrão operando na sua vida, certo? Tá dando para ouvir direitinho? Tá todo mundo entendendo? Hum. Eu quero dizer aqui que quando eu estou aqui passando os slides, eu não consigo ver o chat ali, tá? Mas depois eu posso voltar para olhar o chat, tá bom? Mas vamos aqui. Mas tem gente da minha equipe aí, se vocês quiserem colocar alguma pergunta, pode colocar, que tem gente para responder, tá? Então vamos aqui para o próximo. Nem todo bloqueio parece com um bloqueio. Relacionamentos que seguem o mesmo roteiro, oração sem uma mudança prática, desconexão entre fé e realidade, desejo sincero de mudar, mas dificuldade de sustentar a mudança. Às vezes, a pessoa não está parada porque não quer sair do lugar. Ela está presa a uma forma antiga de interpretar, de reagir e de se proteger. Lá no passado, ela precisou se proteger. E hoje, no presente, ela continua agindo como se tivesse que continuar se protegendo. E, de repente, não é o caso. Entende? Então, fica gravado no subconsciente, e isso se repete e vai se tornando um bloqueio, que não parece um bloqueio. Quebra de crenças. Não basta você querer uma vida nova, você precisa ter uma estrutura para ter uma vida nova. Querer mudar não é o mesmo que estar preparado para mudar. Orar não substitui você se posicionar. Fé não é passividade. Pensamento positivo sozinho, porque tem gente que fala, tem que pensar positivo. Pensamento positivo sozinho não transforma padrão nenhum. Prosperidade não se resume no dinheiro, porque tem um monte de gente rica que é infeliz, que não tem saúde, que não tem hábitos bons, que não tem bons relacionamentos. Isso não é prosperidade. A prosperidade envolve todos os pilares da vida. E a vida, ela não é feita de um pilar só. Ela tem o pilar do profissionalismo, do financeiro, do relacionamento familiar, do relacionamento com amigos, do espiritual, do servir. É um pilar da vida, o servir, né? É tão gratificante para todo mundo que faz alguma boa ação, sente mais alegria do que aquele que recebeu a boa ação. Então, tem um pilar na vida da gente, que é o servir. Então, uma nova realidade exige nova mentalidade para ter novas escolhas e, por consequência, novo resultado. Você não sustenta uma nova realidade enquanto continua pensando, reagindo e escolhendo a partir da sua antiga identidade. E essa é a chave da aula, certo? Então, quando você quer mudar de vida, você quer mudar um contexto, você precisa ter algo que te sustente nisso. E é uma mudança interna. Às vezes, Deus quer fazer uma obra na sua vida, mas a forma como você se enxerga impede a ação de Deus na sua vida. Então, vamos aqui, porque mais para frente a gente vai falar até melhor sobre isso. A origem dos padrões. O problema visível costuma ser consequência de algo interno, certo? Então, padrões são formados ao longo da sua história. Às vezes, lá
na sua infância e você nem vai lembrar quando que foi formado, mas ele foi formado ali e ele ficou. Experiências vividas, palavra recebida, crenças familiares, medos, traumas e frustrações que você trouxe da sua infância, da sua família, das pessoas que conviveram com você lá na sua infância, de alguma ocorrência na sua vida, na sua história, repetições emocionais, interpretações equivocadas sobre Deus, prosperidade e merecimento. Porque tem gente que pensa que o humilde que Deus quer é ser humilde sem dinheiro. E o humilde que Deus espera de nós é a humildade de coração, que independe, pode ser humilde sem o dinheiro, com status, é humildade de coração que você tem que trazer com você para caminhar de acordo com o querer de Deus. O que aparece como procrastinação, medo ou escassez, muitas vezes nasceu como proteção, interpretação ou repetição, certo? Às vezes a gente nem entende. Aí, olha, aqui eu vou explicar. Eu vou ler até o contrário da coluna aqui, ó. Se você tem medo de errar ou de se expor, você acaba procrastinando. Isso é uma consequência dentro de você. A procrastinação é visível, mas o que está gerando a procrastinação ninguém vê. Às vezes nem você percebe. Se você tem crença de escassez ou de não merecimento, você tem dificuldade de prosperar na sua vida. Se você tem uma identidade construída na rejeição, você vai ter relações repetitivas de que não dão certo. Fé desconectada de posicionamento ocasiona uma oração sem movimento. Porque a oração, ela tem que ter ação. Se não adianta você orar, ficar de braços cruzados esperando cair do céu, que não vai exatamente acontecer assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Agora eu vou falar para vocês os 3 pilares da transformação, que é a consciência, o alinhamento e o posicionamento. E o alinhamento que a gente fala aqui não é nada de chácaras, não, tá bom? Vamos ver o que é o nosso alinhamento aqui. O que começa a mudar quando você enxerga o que antes estava invisível. Você tem consciência. Você não transforma aquilo que você não consegue identificar. Então, não adianta você querer mudar uma coisa sem você olhar para ela, assumir. Eu procrastino. Não adianta o outro falar que você procrastina. Você tem que enxergar que você procrastina, senão você não vai mudar. E aí, entender, a partir do momento que você enxerga, você vai entendendo o porquê você está procrastinando. Então, consciência. Segundo passo, alinhamento. Mente, palavra, o que você fala, fé e ação precisam caminhar na mesma direção. Posicionamento. Uma nova realidade exige novas escolhas e novos hábitos. Esse é o posicionamento que a gente fala. Você precisa ter novos hábitos. Se você continuar com aquele hábito antigo que te faz, por exemplo, procrastinar, você vai continuar procrastinando. Então, é um posicionamento, é uma escolha, é uma decisão. Aí aqui vamos entender. Consciência. Você não transforma aquilo que você não identifica. Reconhecer padrões repetitivos, observar pensamentos e reações automáticas, porque pensar de verdade é escolher o pensamento. Se você não escolhe o que você pensa, você está pensando com a manada. Então,
a consciência é isso, é você escolher. Então, você vai observar os seus pensamentos, aí você está pensando de verdade, e as suas reações automáticas. Identificar crenças que estão te limitando. Perceber qual área da vida está bloqueada e diferenciar o seu desejo de transformação da verdadeira decisão de transformação. A consciência não resolve tudo, mas sem a consciência, nada começa a mudar de verdade. Aí vamos aqui a um exercício. Qual situação mais se repete na sua vida, mesmo que você já tenha tentado mudá-la? Anote uma área. Pode ser relacionamento, financeiro, trabalho, família, as suas decisões, a sua fé, a sua saúde física ou emocional. Então, não tenta justificar. Eu conheço uma pessoa que tem muito hábito de justificar as coisas, mas não adianta justificar. Apenas observe e anote. Anote. Assuma. Põe aí, anota. Vamos fazer um exercício. Alinhamento. Quando você alinha a mente, a palavra, a fé e a ação, tudo na mesma direção. Não adianta declarar algo e agir a partir do medo. Não adianta pedir uma nova realidade e alimentar a antiga. É o que eu estava falando. A palavra revela o que está sendo cultivado internamente. A palavra de Deus mesmo fala. A boca fala do que está cheio o coração. Então, às vezes você fala alguma coisa boa ali no momento para falar que você tem pensamento bom e tal, mas lá no seu íntimo você fala, ai meu Deus, nossa, que porcaria, nada dá certo, nossa, eu sou uma porcaria mesmo, ai, eu sou feia, ai, entendeu? Então, é isso daí que você tem que observar, é aquela palavra que você tem ali com você mesma. Não adianta pedir uma nova realidade e alimentar a antiga. A palavra revela o que está sendo cultivado internamente. A fé precisa produzir movimento, e o alinhamento interno antecede a transformação externa. Então, é isso que a gente está propondo aqui. Você não pode pedir expansão a Deus quando todas as suas escolhas continuam sendo feitas para você se proteger. A palavra de Deus fala lá em Josué, acho que é 9, alguma coisa assim. Seja forte e corajoso, não te mandei eu. Então, alinhamento é quando aquilo que você crê começa a conduzir aquilo que você começa a escolher para a sua vida. Porque às vezes a gente crê numa coisa, mas faz escolhas equivocadas para a vida. Posicionamento. O que é o posicionamento? Uma nova realidade exige novas escolhas. Assumir responsabilidade sem viver em culpas. Porque não é culpa que a gente tem que assumir, é responsabilidade. Nós estávamos. Ai, deixa eu ver. Isso aqui. Estava mudando para cá. Até essa tela aqui vocês tinham visto, né? Tá certo? Então, agora vamos para essa. Quando a consciência entra, o ciclo pode ser reescrito, porque aí começa a consciência, vem uma renovação da mente, um alinhamento com a palavra, vem um novo posicionamento. Desse novo posicionamento saem as novas escolhas e, com certeza, a nova realidade, os novos resultados, certo? Então,
O diagnóstico prático disto são 5 perguntas para identificar um padrão que precisa ser transformado. É aí que, de repente, vocês queiram anotar as 5 perguntas, tá? Aí você tem que responder com honestidade, tá? Qual padrão eu mais repito na minha vida? Qualquer coisa vocês printam aqui essa tela. Ó, o pessoal que está no TikTok, na bio do TikTok tem o link da live aqui no YouTube, onde eu estou colocando os slides, tá? Se vocês que estão aqui no YouTube quiserem printar a tela, pode printar com essas perguntas. O que eu acredito sobre essa área que eu estou sempre repetindo na minha vida? Como que eu olho para essa área? O que eu acredito sobre isto? Como essa crença está afetando as minhas decisões? Qual o comportamento mantém? Qual o comportamento que eu tenho que mantém esse padrão acontecendo? Qual seria uma escolha alinhada com a realidade que eu desejo viver? O que eu deveria escolher de diferente para alinhar com a realidade que eu quero para minha vida? A verdade central. Identificar é apenas o início. Você precisa identificar, tomar consciência, mas esse é o primeiro passo apenas. O que você precisa levar desta aula é que a vida não muda apenas porque você deseja. Os padrões precisam ser identificados. A mente precisa ser renovada. Fé e ação precisam ser alinhadas. Até porque oração é orar com ação. Então, a fé e a ação precisam estar alinhadas. Você não adianta você ter fé de um jeito, mas você age de outro. Seus resultados não vão ser de acordo com a sua fé. A prosperidade começa internamente, mas se manifesta nas suas escolhas. Existe um processo para construir uma nova realidade com Deus. Porque às vezes você tem fé, você ora, mas algum bloqueio que tem no seu subconsciente te impede de viver tudo que Deus quer para você, o propósito que Deus tem para você. Então é sobre isto. Aí, talvez hoje você tenha conseguido identificar um padrão. Será que eu te ajudei a identificar um padrão? Mas identificar é apenas o início, porque romper de verdade, para isso você precisa de direção, de método e de continuidade. E é aqui que nasce o curso O Caminho, o curso que eu quero apresentar para vocês. Foi para isso. Foi para isso que eu criei esse curso O Caminho, para ajudar pessoas que amam a Deus, mas se sentem presas em ciclos que não conseguem romper sozinhas. O caminho é um processo para compreender seus padrões, renovar a sua mente, alinhar a sua fé e construir uma nova realidade. O que a gente propõe com esse curso é um conhecimento de como funcionam as coisas do mundo, do universo, da mente, tudo alinhado com a palavra de Deus. As forças do mundo alinhado com a palavra de Deus. Então, é por isso que eu falo de física quântica, de neurociência, da ciência, e tudo linkado com a palavra de Deus. O caminho é uma jornada para você. Espera um pouquinho, gente. Para você identificar o que mantém a sua vida travada,
compreender as origens dos seus padrões, romper crenças limitantes, renovar a mente, ressignificar as experiências. Não vai mudar aquela experiência que você teve, porque você já teve, mas vai ressignificar o que você interpretou daquilo. Alinhar palavra, fé e comportamento. Construir uma vida próspera e coerente com o propósito de Deus. A proposta não é construir mais conteúdo, é caminhar por um processo. E o curso O Caminho mostra exatamente esse processo. O caminho é para quem decidiu parar de repetir os mesmos ciclos. É para quem sente que alguma área da vida não avança, para quem está cansada de repetir os mesmos ciclos, para quem deseja prosperar sem afastar-se dos princípios de Deus, para quem tem fé, mas sente dificuldade de transformar a fé em ação, para quem busca renovação emocional, espiritual e prática. Vamos aqui. O caminho, eu vou dizer também para quem não é. O caminho não é para quem procura uma solução instantânea. O curso conduz, mas a decisão de caminhar continua sendo sua. Não é para quem não está disposto a assumir a responsabilidade da vida. Não é para quem deseja apenas assistir às aulas sem aplicar nada. Não é para quem acredita que transformação acontece sem mudança interna. E não é para quem espera que outra pessoa faça o processo no seu lugar, certo? O outro faz para ele, você tem que fazer para você. As etapas do curso O Caminho. O curso foi construído como uma jornada, não como aulas soltas, ok? Então, nós vamos aqui entender. Do despertar à nova identidade. Então, no despertar, identificar onde e por que sua vida está travada. A origem dos padrões, compreender crenças, experiências e repetições que formam a sua realidade atual. Renovação da mente. No curso, a gente fala sobre os níveis da consciência. E isso vai te ajudar a renovar a sua mente, substituir padrões antigos por pensamentos alinhados à verdade e ao propósito de Deus. O que é a palavra e a identidade? Transformar a maneira como você fala e se enxerga e interpreta a sua própria história. A maneira como você fala de você, como você se enxerga e como você interpreta a sua história, certo? E da fé em movimento à nova realidade, porque a fé em movimento é sair da passividade e transformar fé em decisões e atitudes. Prosperidade e propósito é desenvolver uma visão bíblica de prosperidade e expansão. E a nova realidade é construir, deixa eu dar uma diminuidinha aqui. É construir hábitos, posicionamento e escolhas que sustentem a transformação que você está buscando, certo? No lançamento desse curso que está acontecendo hoje, você vai ter como bônus um mini curso que chama Mentes que Prosperam, um e-book que é a ciência confirmada na Bíblia, outro e-book que são 30 dias de prosperidade, são práticas diárias para 30 dias para você mudar a sua realidade com hábitos bons que vão te ajudar a mudar a sua realidade. Isso tudo é bônus, gente. Uma IA, Cláudia, que é uma IA treinada
com tudo que eu ensino, com tudo como eu penso, como eu falo, como eu resolveria para algum assunto, um conselho, uma opinião. Tá tudo na minha IA. É 24 horas. Por 24 horas você vai poder conversar, buscar um aconselhamento, buscar uma troca de ideia e ela vai responder exatamente dentro dos padrões de conhecimento que eu coloquei ali, que eu treinei essa IA, ok? E um acesso estendido ao curso, que era de 2 anos e agora são 4 anos para esse lançamento. E ainda tem um super bônus para as 10 primeiras inscrições, que é uma sessão de psicanálise ao vivo comigo. Então, se você mora em outra cidade, não tem problema, que a gente faz online. Se você mora na mesma cidade que eu, pode ser online ou pode ser presencial. Então, as 10 primeiras inscrições no curso vão ganhar uma sessão gratuita de psicanálise comigo, tá bom? E aí, tudo isso aí, deixa eu ver, porque parece que está meio aumentado. Aí, tem uma condição especial de lançamento. Somando o curso, os bônus e o super bônus, soma o valor de R$ 1.532. Mas você não vai pagar isto. Você vai receber tudo isso pelo valor de lançamento, que é R$ 637,20 à vista. E se você quiser pagar, você pode pagar até em 12 vezes no cartão de R$ 65,94. Tá certo? Então, o link para inscrição aqui no curso vai ficar aí salvo nos comentários aí desse vídeo, tá? A live vai ficar salva. Provavelmente eu vou editar para juntar a primeira parte com a segunda e vou deixar salvo aí. Vai ficar na descrição ou no primeiro comentário o link para você adquirir, mas já está aí para quem quer aproveitar esse bônus de 10, dos 10 primeiros inscritos, né? Que é o bônus da sessão gratuita. Então, já tem que correr e clicar no link, tá bom? Aí, se você vier para mim e falar assim, Cláudia, mas eu já fiz outros cursos e não mudei nada. O diferencial está no processo de identificação, alinhamento e aplicação. O problema nem sempre é falta de conteúdo, muitas vezes é falta de um caminho de aplicação e que você vai encontrar. Não é apenas assistir aulas, é reconhecer padrões e sustentar novas escolhas. O curso entrega direção para transformar a consciência em movimento. Tá bom? E se você ainda tiver uma outra objeção, tenho medo de não conseguir, o curso não exige perfeição. Ele exige disposição para caminhar. Você não precisa chegar pronta, você só precisa chegar decidida a começar. A transformação não começa quando você se sente pronta. Ela começa quando você decide dar o próximo passo, que pode ser esse, certo? Eu não tenho tempo, ou não posso investir agora. Continuar presa nos mesmos ciclos também consome tempo, energia e oportunidade. A decisão precisa ser responsável, mas não pode ser conduzida apenas pelo medo. O valor não está apenas nas aulas, mas no processo de reposicionamento. Até porque o valor financeiro, se você pagar parcelado, custa menos do que uma pizza. Acho que meia pizza. Entendeu? E é isso, gente. Você pode continuar tentando mudar sozinho apenas os resultados, ou pode começar a transformar a raiz, porque sozinho você vai tentando mudar o resultado, mas você não está cuidando da raiz do problema e aí não muda nunca. O caminho é o curso, o caminho é o convite para quem decidiu romper com padrões, renovar a mente
e viver uma nova realidade com Deus. E aí você vai ter o link aí para você clicar e a vida que Deus colocou no seu coração precisa de uma decisão alinhada com ela, certo? Eu vou parar aqui a transmissão, o compartilhamento de tela para ver aqui. Pronto. E é isso, gente. Quem está ainda aí no TikTok, depois pode pegar o link dessa aula aí na bio e assistir depois, porque ela vai ficar salva, tá? Eu deixo aqui meus agradecimentos a todos que acompanharam aqui a live. Que legal que já tem gente se inscrevendo aqui. Fiquem espertos para vocês pegarem aí os 10 primeiros inscritos que vão ganhar aquele super bônus, tá bom? E é isso, gente. Eu agradeço muito a todos que estiveram comigo até aqui. E quem não conseguiu assistir tudo, a live vai ficar salva e você pode assistir depois, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos, pela boa vontade de todos de me ouvir, tá bom? E até a próxima. Até lá. Tchau.